Olá pessoal, vamos analisar agora um comportamento de um circuito na presença de uma forçante senoidal amortecida. A gente viu anteriormente como é que a gente deduziu uma expressão para a corrente, né, para a resposta do circuito em corrente, dada uma forçante de tensão puramente cossenoidal, né, para o circuito RL. Agora a gente vai incluir na nossa forçante V de T uma componente exponencial. Então, nossa forçante agora, que a gente vai analisar, vai ser dada por uma amplitude Vm, e aí ela tem uma componente exponencial com e elevado na sigma t, e vezes uma componente cossenoidal, cosseno de ômega t mais θ, né? Então essa expressão aqui no tempo, ela vai, se o sigma for negativo, ela vai amortecendo, e a gente tem a presença do cosseno, da oscilação do cosseno, mas é um cosseno amortecido, ou uma função senoidal amortecida, né? Então ela não é uma função puramente senoidal. Eu não posso utilizar a análise fasorial nesses casos, porque o meu fasor, ele precisa ter, o fasor ele tem sempre a amplitude do fasor é constante. Essa função aqui, V de t, eu não consigo ou não posso representar ela numa forma fasorial, porque a amplitude dela está mudando, né? Porque eu tenho uma exponencial aqui que está ou aumentando a amplitude ou diminuindo a amplitude. Então eu não posso representar essa função V de t como um fasor, né, no domínio da frequência. Então não consigo, com esse tipo de forçante aqui, aplicar a análise fasorial. Agora, a análise que a gente fez naquele exemplo anterior, a gente pode seguir o mesmo caminho, né? Então a gente viu lá, ou a gente discutiu, né, no vídeo, nos vídeos anteriores, que essa função aqui, ela é uma função real. Ela só tem aqui termos reais, né? Mas eu posso, então, representar ela como V de t, como sendo a parte real de uma forçante complexa. Que forçante complexa é essa? É uma forçante complexa Vm com E na sigma t e E na J ômega t mais θ, certo? Porque se eu representar toda essa expressão complexa, que é aqui, ó, Vm, E na sigma t, E na J ômega t mais θ, né? Se o que é complexo aqui nessa expressão? Isso aqui é real, né? Porque é E elevado a sigma t e Vm são números reais. O que é complexo? É esse componente aqui. Se eu aplicar a identidade de Euler aqui nesse termo, eu posso representar como, e ver mais claramente, né? Ele está com expoente J, mas ele pode ser representado também como cosseno de ômega t mais θ mais um j seno de ômega t mais θ, né? Então, esta parte real, que é este termo, que ele é puramente real, multiplicado por esse, representa a minha função V de t, a minha forçante V de t, né? Ela é exatamente. Então, essa expressão aqui, ó, V de t igual a parte real dessa forçante complexa, representa exatamente o que está destacado em azul, né? Ou seja, ela representa a minha função V de t real no tempo. E só que essa forma de representar aqui, V de t, como sendo a parte real dessa
forçante complexa aqui, se a gente reescrever esses termos, né, a gente pode arranjar eles de maneira que eu vou colocar os termos que são dependentes do tempo juntos, né, no mesmo exponencial, e o que não é dependente do tempo eu vou colocar numa exponencial em separado. Então, o que não é dependente do termo? É essa porção aqui, ó, j θ, né? Isso eu posso colocar numa exponencial em separado. Então, eu vou colocar aqui j θ. E o que é dependente do tempo é o sigma t mais o j ômega t. Então, eu vou colocar isso numa outra exponencial. Então, eu tenho exponencial de sigma mais j ômega, isso aqui tudo multiplicado por t, ok? Então, eu continuo escrevendo aqui, né, para deixar claro que v de t, a minha forçante, na minha função, é a parte igual à parte real dessa expressão complexa aqui. Só que lembra lá, a gente definiu frequência complexa, né, como sendo a nossa frequência S dada por uma frequência neperiana, que a gente chamou de sigma, mais um j ômega, né, que é um valor imaginário dessa frequência S complexa, né? Ou seja, esse valor de S aqui, essa frequência complexa, é exatamente esse termo que eu tenho aqui agora no expoente dessa expressão. Então, eu posso de novo reescrever V de t, a minha forçante, como sendo a parte real dessa expressão complexa aqui, ó, Vm e na j θ, só que agora multiplicado por E na S de t, certo? Beleza, então, se a gente comparar com o exemplo anterior que a gente fez, nós escrevemos que a nossa função forçante no exemplo anterior, no caso da forçante puramente senoidal, a gente chegou numa expressão lá que a forçante era Vm, simplesmente, e na Jθ, sendo Jθ igual a zero, no caso que a gente fez, né? Então era esse termo aqui era 1, mas vezes aqui um J ômega t. Ou seja, o S, né, de novo, se eu tenho aqui o sigma igual a zero, eu caio no caso que é puramente senoidal, tem um comportamento puramente senoidal, né, da minha forçante, se a frequência complexa tem o sigma igual a zero. Se eu tenho os dois, o sigma e o ômega presentes aí na minha frequência, então eu tenho o caso mais genérico e aí eu tenho um comportamento exponencial amortecido ou, né, ou pode ser exponencial crescente também, mas eu tenho um comportamento mais geral, que daí não é mais puramente senoidal, né? Então, se a gente partir do mesmo princípio que o circuito é linear, portanto, se eu tenho uma forçante que ela tem uma parcela exponencial e uma parcela cossenoidal, então a resposta do meu circuito linear ela tem que ser com as mesmas características, né? Ela tem que ser a resposta I de t, ela também tem que ser, ela vai ter uma amplitude da corrente e ela vai ter uma função exponencial sigma de t e uma função cossenoidal com a mesma frequência radiana, ômega t, porém com uma fase diferente, né? Já que o meu circuito é linear, a resposta em corrente que a gente espera é na mesma forma de onda, né? Com as mesmas características. O que muda é a amplitude e a fase dessa resposta.
Então a gente também pode, pelo mesmo caminho, dizer que a minha resposta esperada, né, que vai realmente representar a resposta do meu circuito, é a parte real de uma função bem similar a essa aqui, ó, né? Ela é a parte real de uma função, de uma forçante complexa, ou de uma função complexa, na verdade. Ela não é forçante, ela é a resposta, né? É E, só que agora na J φ vezes E na S de t. Então eu tenho a minha forçante, agora representada com uma função complexa E na S de t, e a minha resposta do circuito, também representada como uma função complexa E elevado na S de t, né? Então, da mesma maneira que a gente fez no exemplo anterior, né, a gente pode assumir que a resposta real do meu circuito, ela vai ser a parte real dessa resposta, ela é produzida somente pela parte real da minha forçante. A parte imaginária da minha resposta, ela é produzida somente pela parte imaginária da minha forçante, né? Isso é garantido pelo teorema da superposição. Agora, se por questão de praticidade, para a gente não ter que escrever todas as equações daqui em diante, sempre representando essa notação, né, de parte real, seja da resposta ou da forçante, se a gente eliminar essa notação aqui, para deixar a equação, as equações mais límpidas, né, mais claras, não tem problema nenhum, porque a gente vai estar trabalhando com uma equação que ela é complexa, né? Mas se lá no final a gente pegar o resultado só a parte real, né? Não tem problema. A gente vai ter definido ou determinado a resposta real do meu circuito, né? Então eu posso abandonar esse, né, por hora, mas sabendo que o que me interessa realmente é só a parte real dessa resposta, né? Mas eu posso abandonar essa notação para simplificar a minha expressão aí dos circuitos, ok? Então vamos ver como é que isso fica na aplicação de um exemplo, né, com valores numéricos.